Passar por várias tomadas, cenas, memorização de scripts faz parte do dia a dia de muitos atores, mas às vezes as coisas não saem como planejadas. Momentos improvisados no cinema podem fazer os atores saírem de seus personagens, rindo na tela, olhando diretamente para a câmera ou fazendo algo inesperado. De grandes sucessos de bilheteria como Rogue One, uma história Star Wars, a filmes infantis como Grinch, assista a esses momentos improvisados, veja os atores ficarem surpresos e saiba por que os diretores deixam os momentos no corte final do filme. Você pensaria que os droids de Star Wars foram programados para seguir ordens e concluir cenas conforme necessário, mas era muito diferente para filmagens de Rogue One, uma história Star Wars. Alan Tudyk usava um traje de captura de movimentos para filmar, dando mais espaço para atuar com as ações do K2SO. Em uma cena que ele fica ao lado de Cassian, o droid lhe dá um tapa leve no rosto. Diego Luna não estava esperado para esse momento e quase caiu na gargalhada. Ele teve que cobrir a boca para entregar suas próximas falas, mas você pôde vê-lo abrindo um sorriso debaixo da mão. Além da equipe de Guardiões da Galáxia, um dos papéis de destaque foi o personagem de Yondu, interpretado por Michael Rooker. Durante uma cena com Rooker decidiu dar um passo adiante, interrompendo constantemente. Atrás está Sean Gunn, interpretando o papel de Kraglin, e as papagaiadas na tela de Yondu eram obviamente demais para aguentar. Em vários ângulos você pode ver Kraglin rindo e gargalhando abertamente. O Sean e o James Gunn gostaram o suficiente para deixar a cena adicionar um pouco mais aos seus personagens. As cenas de beijo nos filmes costumam ser românticas e dramáticas, mas às vezes obstáculos que ninguém espera. Veja o filme Passageiros, por exemplo. No filme, Jennifer Lawrence e Chris Pratt interpretam viajantes espaciais que acordam de suas cápsulas do sono e são os únicos dois sãos e salvos na nave. Depois de sair de uma trajetória espacial fora de Avalon, as coisas ficam um pouco românticas. Ambos os atores se inclinam para um beijo romântico, mas seus trajes espaciais batem e suas cabeças não conseguem se alcançar. Ambos riem de verdade, mas continuam a cena até encontrarem um ângulo e finalmente conseguir conectar o beijo. O momento alegre serviu para a cena e foi a escolha ideal para se manter no filme. Na maioria dos filmes do Homem-Aranha, a identidade de Peter Parker foi mantida em segredo, mas houve um filme em que as coisas ficaram complicadas. Em O Incrível Spider-Man 2, Peter tem que enfrentar Electro, de Jamie Foxx, mas Gwen Stacy, de Emma Stone, quer participar da ação de super-heróis. Stacy insiste, mas Parker tem um plano para detê-la, ou pelo menos atrasá-la um pouco. Ele usa uma teia para prender a mão de Gwen no capô do carro. Com raiva e frustração, Gwen grita Peter, mas não deveria ter feito isso porque ela está revelando sua identidade. Emma Stone percebeu isso instantaneamente e cobriu a boca enquanto ofegava, mas o momento foi engraçado. Mike Myers fez muitos papéis com seus personagens na trilogia de Austin Powers, incluindo o famoso Dr. Evil. Ao criar seus planos, Myers frequentemente censurava e depreciava seus capangas com insultos e ações improvisadas. Ele se superou em Austin Powers, o espião irresistível, onde algumas aventuras de viagens no tempo o enviaram de volta para visitar versões mais jovens de sua equipe heterogênea. Enquanto confrontava a versão mais jovem do número 2, Myers decidiu rebater um planeta Terra inflável no rosto várias vezes. Os efeitos sonoros dublados na cena fazem parecer que o personagem de Lois está chorando, mas você pode ver que o ator está rindo na cena, toda vez que o globo inflável faz contato com seu rosto. A inteligência rápida de Robert Downey Jr. provou ser inestimável na Marvel, oferecendo muitas risadas e falas clássicas. O ator tem a capacidade de estar totalmente envolvido na cena e pensar rápido. Em Capitão América Guerra Civil, o ator Tom Holland fica cara a cara com Tony Stark e aprende ótimas ferramentas de improvisação. Stark sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha, e então eles têm uma grande discussão em seu quarto. Holland esqueceu a marcação de cena enquanto sua perna bloqueia o local que Downey Jr. deveria se sentar. Ele pede que ele mova a perna, e o atraso no movimento mostra o quão intimidante Downey pode ser. Claro, alguns filmes depois, e esses dois agora são praticamente melhores amigos. Ao fazer um filme com Seth MacFarlane, você pode esperar conversas, momentos fora do script e cenas hilariantes. Saindo dos personagens de animação como Peter Griffin ou Ted, MacFarlane se divertiu no set de 1 milhão de maneiras de pegar na pistola. Charlize Theron também se divertiu, muitas vezes rindo em alguns momentos improvisados. Uma das cenas que você vê Theron dando sua risada genuína está na cena do biscoito.
onde Albert come um biscoito com algumas substâncias dentro. McFarlane apenas segue o fluxo enquanto Theron sai do personagem e aproveita as brincadeiras. A cena tem um toque genuíno e ajudaram a elevar a conexão entre Anna e Albert. Tommy Lee Jones é conhecido por ser estoico, sério e raramente abre um sorriso. Bem, quem sabia que seria um pug que o ajudaria a destacar o seu lado engraçado? No original Homens de Preto, o agente K tem que interrogar Frank, o pug, sobre alguma atividade alienígena suspeita, e essa cena foi muito difícil de fazer. Talvez alguns efeitos de câmera lenta ou zoom ajudem, mas o agente K dá alguns sorrisos e quase perde a calma ao fazer algumas perguntas ao pequeno animal. Estamos surpresos que Tommy não exigiu algumas refilmagens para esconder seu sorriso, e estamos super surpresos que não tenha sido Will Smith o mais louco. Rick Moranis foi um dos destaques da paródia de Guerra nas Estrelas, e o ator se divertiu no set fazendo seus amigos de cena rirem. Um dos momentos que chegou ao corte final foi quando o satélite ficou lambuzado, e toda a equipe perdeu os visuais do radar. O homem que monitorava o radar era o comediante Michael Winslow, conhecido por filmes Loucademia de Polícia e por fazer todo tipo de efeitos sonoros. Ele deu algumas risadas, mas não conseguiu conter seu próprio riso quando Dark Helmet apareceu. Você pode ver em várias cenas que Winslow cobre o rosto para esconder seu sorriso largo, mais uma vez provando que precisamos de Rick Moranis em Hollywood. Ao trabalhar com crianças, as tomadas podem durar mais e podem sair do foco com mais frequência. Por mais que essas crianças cresçam, ainda há muitos momentos engraçados no cinema. Durante uma cena íntima em Ordem da Fênix, onde Harry, Hermione e Ron conversam sobre o beijo de Harry, Hermione entra em uma discussão sobre os diferentes sentimentos e emoções pelas quais as pessoas passam. Quando Ron fala, Hermione não pode deixar de rebater ele, o que resulta em algumas risadas genuínas entre os três atores. O momento é ótimo e é um toque alegre em algum dos temas mais sombrios de Harry Potter. Quando Kevin Smith faz um filme, ele dá aos seus atores espaço para improvisar, brincar e aproveitar seus papéis. Isso é especialmente verdade para o seu braço direito, Jason Mills. Em O Império do Besterol Contra-Ataca, Mills interpreta o Jay e a dupla dinâmica se encontra no camarim de James Van Der Beek e Jason Biggs. Depois que o macaco derruba os atores, Jay deve posar como Van Der Beek quando a equipe de segurança bater. Enquanto Bob silencioso ficar calado, a improvisação de Jay na cena faz com que ele dê gargalhadas. O momento entre os dois amigos ainda funciona e só contribui para a comédia absurda da cena. Temos que imaginar que haverá muito mais improviso quando vir a nova sequência. Quando você mistura uma tonelada de comediantes lendários, você tem muitas improvisações, e esse foi o caso das filmagens do primeiro Caça-Fantasmas. Quando Bill Murray e sua equipe estavam prestes a embarcar em um elevador, a improvisação começou quando o homem questionou seus uniformes e equipamentos. Bill Murray transformou a cena rápida em algumas linhas sobre perseguir baratas, e você pode ver Dan Aykroyd tentando o seu melhor para não estragar a cena. Ele aperta a mandíbula e direciona o olhar para o chão. Como muito que Bill Murray faz, toda a cena é puro ouro. A comédia funciona e muitas risadas não arruinaram o momento improvisado, mas estava muito perto de acontecer. Já vimos Mike Myers fazer uma improvisação em Austin Powers, mas o ator cômico recebeu seu treinamento no filme Uma Noiva e Tanto. Mantendo seus dois papéis de marca registrada, Myers interpreta Charlie e seu pai Stuart. Em uma cena, Stuart entra em um grande discurso sobre o Coronel Sanders, sua galinha e como é drogado. Bem, o sotaque escocês e a extensão do discurso foram demais para o ator Anthony LaPaglia. Ele senta-se ao lado de Myers, rindo o tempo todo. Eles viram as risadas como apropriadas para os seus personagens e o discurso foi bom demais para cortar, ou até mesmo tentar filmar novamente. Você acha que já terminamos com Mike Myers? Não. Enquanto a próxima cena tem a ver com ele, ele não é quem improvisa. Enquanto está sentado no capô de um carro, observando as estrelas e contemplando a vida, Garth tem outras coisas em mente. Em uma pergunta do nada, Gert pergunta a Wayne se ele já se sentiu atraído pelo Pernalonga quando ele estava vestido como uma mulher. Mike Myers mal consegue conter o riso diante da pergunta inesperada quando ele diz "Não!". Você pode ver na cara dele que isso era uma pura improvisação, e sua risada prolongada não deveria fazer parte da cena. Doutor Estranho era um filme altamente visual, cheio de intricados efeitos especiais, mas havia um objeto prático que decidiu causar seu próprio impacto improvisado.
Com todas as cenas cuidadosamente mapeadas, Rachel McAdams não esperava ficar tão assustada com uma vassoura. Mas durante as filmagens de Doutor Estranho, houve uma cena que ocorreu em um grande armário da zeladoria. Assim que a cena terminou, uma vassoura bateu no chão, assustou McAdams e pegou sua reação natural no filme. Embora a vassoura não tenha nada a ver com a história, o diretor sentiu que a reação e o momento engraçado era uma ótima maneira de terminar a cena. O filme Quase Famosos apresentou momentos íntimos, especialmente entre William e Penny. Em uma cena, Penny fala sobre seus sonhos de ir ao Marrocos e até pede que William se junte a ela. No começo, ele apenas diz que sim, mas o ator não respondeu com muito entusiasmo. Então o ator pede a Kate Hudson para perguntar novamente. Então ela pede e ele solta um sim, muito mais feliz, pela segunda vez. Apesar de apenas tentar seguir com a cena e fazê-la, Cameron Crowe manteve todo o segmento lá, pois ele desfrutava da vulnerabilidade entre os personagens. A cena mergulha profundamente na história de maioridade de William, à medida que ele constrói confiança ao longo do filme. Mike Myers adora improvisar, mas em seu papel no filme O Gato, Myers estava encenando suas falas do jeito que deveria. Foram alguns problemas que levaram a momentos e reações improvisadas. Enquanto a casa é destruída e o gato quer convidar as duas crianças para jogar tênis, um pedaço enorme de madeira cai na parte de trás. Myers pula, assustado, e reage ao barulho alto. O filme então corta para as crianças, que foram filmadas separadamente, e não têm consciência da comoção. Myers desempenhou o papel de maneira bastante legal. Will Smith e Kevin James são lendas da comédia, e tê-los juntos no filme Hitch provou ser uma ideia inteligente. Uma das cenas mais engraçadas envolveu ensinar Kevin James a dançar. Antes de Will trazer seus movimentos suaves para a cena, assistimos James improvisar alguns dos seus movimentos mais bobos. Pois que Will não veja graça, mas ele está tentando não dar risada. Ele mantém a mão sobre o rosto e tenta impedir o maior número possível de risadas. A melhor parte é que você pode dizer que Kevin James está se esforçando ao máximo para fazer Will Smith sair do personagem. Para ajudar a manter os filmes o mais autêntico possível, filmes vão até museus e outros lugares em busca de acessórios para poder alugar ou emprestar. Bem, espero que o violão antigo de $40 mil usado em Os Oito Odiados esteja seguro. Quando Jennifer Jason Leigh toca o violão, Kurt Russell deveria pegá-lo, terminar a cena e substituir o violão por uma versão de suporte. Acontece que ele pensou que já tinha um suporte e bateu o violão contra um pilar. Quando o violão se despedaça, você vê Jennifer gritar e depois olha para a equipe desesperada com o que aconteceu. Sua horrível reação foi 100% real, e manter essa reação fazia sentido para Quentin Tarantino. O desempenho de Jim Carrey em ação no Grinch pode ter recebido críticas mistas quando foi lançado, mas cresceu para conquistar muito mais elogios ao longo dos anos, e agora é um clássico anual no Natal. Carrey se doou no set que estava, abraçando o papel e apostando tudo em seu desempenho. Durante uma cena, ele deveria puxar uma toalha na mesa e deixar todo o material cair no chão. Milagrosamente, a toalha da mesa saiu sem quebrar nada. Carrey então improvisou no local, correndo para a mesa e derrubando tudo sozinho. O momento cômico da cena foi perfeito e tornou a piada ainda mais engraçada. Quando se trabalha com bebês em uma comédia para adultos, você deve estar ciente do conteúdo que esses olhos impressionáveis irão ver. É por isso que os bebês usados nas filmagens de Vizinhos eram confrontados com algumas das ações mais questionáveis. Quando o casal se prepara para uma rave, eles acabam adormecendo. Ao acordar, alguns tapinhas brincalhões são compartilhados, mas o bebê continua olhando para eles. Cada vez que o bebê olhava para trás, os pais abaixavam as mãos e se acalmavam para que o bebê não visse nada inapropriado. Bem pensado. Johnny Depp foi muito bem como Jack Sparrow e continuou voltando para Mas uma das suas melhores partes improvisadas está no primeiro filme, A Maldição do Pérola Negra. O personagem de Orlando Bloom, Will Turner, busca respostas com Gibbs sobre o passado de Jack. Assim que ele chega ao final da história, Jack aparece e proclama que ele fez uma rede com cabelo humano. Toda a parte sobre o cabelo é completamente improvisada e hilária. Enquanto Bloom praticamente segura a risada com um leve sorriso, Gibbs, o ator Kevin McNally, ri abertamente do comentário hilário. A cena acaba porque imaginamos que a maioria dos atores começou a rir também. Todos sabemos que Ben Stiller não é tão estúpido quanto Zoolander na vida real, mas uma frase certamente o fez parecer assim:
e leva a uma grande risada no primeiro filme. Enquanto viaja por um cemitério à noite, Zoolander começa a aprender sobre a história secreta dos modelos masculinos e sua associação com assassinatos. Certa altura, Zoolander pergunta: mas por que modelos masculinos? E então ele faz a mesma pergunta novamente alguns momentos depois. A segunda vez foi do roteiro, mas Stiller esqueceu da sua fala e estava tentando voltar um pouco. Felizmente, David Duchovny continuou o diálogo, insultou Zoolander no processo e proporcionou um momento engraçado. Uau, alguns desses momentos são clássicos no cinema. Quais foram seus favoritos? Algum momento que perdemos? Eles melhoraram as cenas ou tiraram você do filme? Mande seu comentário e inscreva-se no nosso canal para conhecer seus filmes favoritos mais a fundo.